Fala pessoal, Rafael Cordeiro aqui e agora trazendo para vocês uma análise de Bitcoin. E então aqui nessa análise o intuito principal é tanto te atualizar sobre o preço do Bitcoin, sobre o que o Bitcoin está fazendo, o que estão pensando os compradores e os vendedores. E também aqui vamos prosseguir essa análise de uma forma bastante educativa para te auxiliar aí a evoluir no teu racional de análise técnica. Então, esse vídeo foi feito especialmente para você que procurava por um trader que só ensina operando ao vivo. Então, já deixa seu gostei, se inscreve no canal e se você quiser saber como fazer para operar diariamente comigo e aprender com as minhas análises em tempo real, fica comigo até o final desse vídeo e vamos embora para a análise. Vamos junto aqui para essa análise, já começando aqui pelo gráfico mensal, para a gente entender cada vez melhor aqui, cada vez de uma forma mais precisa, o contexto do preço, para a gente não poder errar nas probabilidades. Então vejamos, já há muito tempo estamos comentando que apesar de estarmos ainda numa tendência de alta, aqui na tendência macro do Bitcoin ser uma tendência de alta, nós temos uma tendência de alta bastante fragilizado aqui, primeiramente porque os touros romperam o topo histórico, mas não tiveram força para continuar. E dada essa evidente demonstração de fragilidade, os ursos derrubaram o preço e jogaram lá para baixo, para próximo do fundo anterior. Agora temos esse fundo ascendente confirmado, mas muito próximo do fundo anterior, o que coloca uma maior probabilidade para um topo descendente contra o topo histórico. Então, provavelmente em qualquer lugar abaixo do topo histórico, iremos vir a formar o nosso topo descendente. Agora, a grande questão é que ainda estamos trabalhando numa região passível de uma bandeira de baixa aqui no gráfico mensal. Então, se esse topo descendente for formado aqui na região, isso coloca como uma maior probabilidade dos ursos entrarem pesados aqui novamente, derrubando ainda mais esse preço para baixo, invertendo a tendência do gráfico mensal, vindo agora então a enfrentar aqui a base de preço do fundo anterior do gráfico mensal. Tá? Então, esse é o cenário atual num caso de termos aqui forte resistência a demonstrações de fragilidade nas tendências menores para continuar carregando o preço para cima, dada a formação desse fundo ascendente do gráfico mensal. Quanto mais difícil ficar para os touros carregar esse preço para cima, mais evidente, mais próximos estaremos dessa possível bandeira de baixa aqui no gráfico mensal, que vai tender a dar uma continuação de baixa, invertendo a tendência do gráfico mensal. Então, o grande desafio para os touros agora, nesse momento, é ultrapassar essa região onde está passível de uma bandeira de baixa. Esse é o grande desafio dos touros. Então, nós vamos entrar para os gráficos menores tendo em vista este cenário de batalha. Estamos numa posição onde os touros precisam atacar esse preço, jogando esse preço o quanto antes lá para cima para poder sair dessa região de vulnerabilidade. Por quê? Estamos numa região de bandeira de baixa, onde para os ursos é muito conveniente, dada qualquer demonstração de fragilidade dos touros, que eles venham atacando e jogando esse preço para baixo de volta, porque estamos aqui com, vamos dizer, o flanco aberto, os touros estão aqui numa região complicada. Se perderem aqui o domínio da tendência, dado a conquista desse fundo ascendente do gráfico mensal, as coisas podem ficar bem feias para os touros e esse preço aqui vai tender a mergulhar para baixo aí com o ataque dos ursos aqui nesse movimento. Então, aqui, tendo isso em vista, nós vamos precisar dar zoom para os gráficos menores para obter mais detalhes sobre como os touros estão construindo essa continuação aqui desse impulso de alta no gráfico mensal. Impulso de alta que muito provavelmente, a grande maior probabilidade é que ele venha formar aqui o seu topo descendente. Porém, para que o preço segure nessa região, pelo menos que segure nesse range entre o fundo atual e o topo anterior, esse topo precisa ser o quanto mais alto possível. Então, esse é o cenário macro. Então, agora vamos dar um zoom para o gráfico semanal para entender como o preço está
trabalhando. Lembrando sempre, independente da posição que você estiver, você precisa olhar o gráfico de uma forma absolutamente imparcial. Senão, assim, você vai tender a sofrer com a sua parcialidade. Se você está posicionado em compra, você não pode ser parcial na sua análise e otimista ao ponto de achar que o preço vai subir. E se você tiver vendido ou fora do preço querendo entrar, você não pode ter uma análise é, parcial do preço achando que o preço vai cair. Você precisa ter o controle emocional de fazer uma análise imparcial, independente da sua posição. Então vejamos, olha aqui o que nós estamos enxergando no gráfico semanal. Nós temos aqui a inversão da tendência, logo a confirmação disso aqui como um fundo ascendente lá do gráfico mensal. Porém, ao rompimento do topo anterior, que foi o rompimento que garantiu para nós a inversão de tendência, nós não tivemos uma continuação de preço e o candle atual já rompendo a mínima do candle anterior. E quando formos dar zoom no gráfico diário, vamos confirmar que isso daqui já é um topo no gráfico semanal. Porém, apesar de ser um topo ascendente contra o topo anterior, foi um topo formado muito próximo do topo anterior, ou seja, apesar de rompermos o topo anterior, touros não tiveram força o suficiente para continuar carregando esse preço mais para cima. Então, veja como isso daqui já dá para nós aquela anatomia de cunha de alta. E as cunhas de alta vão sempre tender a romper para baixo, porque isso daqui é a clara e evidente demonstração de fragilidade do movimento da tendência. Ou seja, com topos sendo rompidos sem continuidade, isso daqui é uma demonstração claríssima de fraqueza. Ou seja, quando o exército inimigo percebe que o exército dominante está com dificuldades para avançar no campo de batalha, o exército inimigo consegue perceber que o exército dominante está frágil, então eles se organizam para atacar naquela fragilidade do outro lado da batalha. Então, qualquer demonstração de fragilidade de ambos os lados, isso sempre vai estar passível a ataque. Lembre-se, o mercado é uma constante guerra entre compradores e vendedores. Somente em pouquíssimas ocasiões, algum dos lados, quando demonstrar fragilidade, não vai sofrer um ataque pujante do inimigo. Porém, são raríssimos os casos e essa situação, esse cenário atual, não é uma dessas exceções. Então, qualquer demonstração de fragilidade dos touros aqui nessa região, lembra, isso daqui conjectura uma bandeira de baixa no gráfico mensal, e se isso daqui de fato continuar com essa anatomia de cunha de alta, o rompimento disso aqui para baixo também é aquela bandeira de baixa rompendo para baixo. Então, veja que quando você vai construindo uma análise técnica, conforme você vai partindo de uma premissa correta, todas as outras informações que vêm a posterior disso, todos os outros detalhes que você consegue obter das tendências menores, que são as tendências maiores detalhadas, precisam estar convergentes, senão você está partindo de uma premissa equivocada. Então, o que nós estamos vendo aqui é que estamos muito próximos aqui, a anatomia do preço está construindo a confirmação de que lá no gráfico mensal, de fato, estamos a formar uma bandeira de baixa. Então, alerta vermelho total aqui para os touros. Touros precisam reverter essa posição o quanto antes. O quanto antes aqui os touros precisam logo confirmar um fundo ascendente e voltar rompendo esse topo anterior e tendo continuação nesse movimento para sair aqui dessa região de cunha de alta e daquela região lá do mensal de bandeira de baixa. Então, tudo sobre isso nesse momento. Se os touros fracassarem nesse movimento, aqui de fato, e de fato aqui o preço continuar carregando um pouco mais para baixo, vamos estar muito claramente aqui somente dando prosseguimento ao fim eminente aqui dessa conquista dos touros, que foi a inversão de tendência. Então, se os touros não conseguirem reagir agora, só estaremos numa contagem regressiva para outra pancada no preço para baixo, que vai ser o rompimento dessa cunha de baixa
e aquela bandeira de baixa lá no gráfico mensal. E aí, com essa conjectura, com essa premissa maior estabelecida, nós estaremos invertendo a tendência de alta do gráfico mensal e aí vamos estar buscando por preços mais inferiores. Aqui, o primeiro suporte a ser enfrentado é o fundo anterior, o fundo mensal anterior, é uma região importante de suporte, porém, se os touros vierem com tudo, muito provavelmente pode ser que os touros não segurem o preço nessa região, se todo esse cenário macro de fato for confirmado. Então agora, nesse momento, vamos só dar um zoom aqui para o gráfico diário para confirmar mais ainda todas essas informações. Então veja, aqui no gráfico diário temos a nossa inversão de tendência para baixo, o que confirma isso daqui já como um topo lato semanal, como estávamos vendo, e veja aqui em maiores detalhes aquela possível cunha de alta sendo formado. Vamos traçar aqui uma linha para que isso fique ainda mais nítido. Então veja, muito possivelmente estamos aqui numa cunha de alta, aqui nesse gráfico. Aqui, como estamos vendo de maneira mais detalhada, podemos aqui brincar um pouco dessa forma. Então, muito claro, muito evidente aqui, total anatomia de uma cunha de alta nesse movimento. Então, aqui, se os touros, como já dito, não reagirem nesse preço, invertendo a tendência, tendo continuação após o rompimento desse topo importante aqui em 48 mil dólares, só estaremos adiando o ataque dos ursos. Então, tudo sobre este movimento. Então, o mercado está constituído dessa forma, touros precisam reagir o quanto antes. Se você está posicionado, sugiro que suba os seus stops, pode achar qualquer fundo anterior para subir os seus stops, pode ter como base essa base dessa possível cunha, colocar o seu stop por aqui ou por aqui. Então suba os seus stops, esteja preparados para esse eventual cenário. Se você está de fora agora, não é o momento ainda de entrar no preço, você precisa esperar aqui um pouco, ter paciência, porque neste momento estamos nessa região crítica do preço. Ou podemos ir ladeira abaixo, ou então os touros vão carregar esse preço com um pouco mais de lentidão. Aqui nesse cenário é aquele típico entendimento que nós temos do mercado. O mercado demora muito mais para subir do que para descer. Então nós subimos de escada e descemos de elevador. Se essa cunha de alta for rompida para baixo, corroborando com aquela anatomia de bandeira de baixo no gráfico mensal, em tese, iremos ver possivelmente uma forte pernada para baixo, uma força dos ursos atuando aqui nesse preço, vendo muita volatilidade aqui nesse eventual rompimento dessa cunha para baixo. O preço vai tender a derrubar muito fortemente, porque é muito lógico. Se esse cenário for confirmado, qual vai ser o touro que vai entrar comprando nessa região? Ou seja, os ursos vão precisar vender muito menos para conseguir carregar e empurrar o preço para baixo sem dificuldade. Não teremos touros aqui entrando para invadir o preço num cenário como esse. Então, tenham muito cuidado. Se você está procurando se posicionar aqui no mercado, você precisa aguardar essa definição. Se rompermos esse movimento para baixo, também tenha muito cuidado de entrar no meio do caminho, porque, como dito, você não vai querer ser um touro louco para entrar na frente de um bando de ursos. Eu não sei se esse é o coletivo certo de ursos, a matilha de ursos. Você não vai querer entrar na frente desse grande número de ursos que vão vir e vão te engolir com certeza. Você vai precisar esperar o preço formar uma base, os touros se reagruparem, e não dá para saber exatamente aonde isso vai acontecer. Então, tenha paciência. Se você está posicionado, suba seus stops. Se você não está posicionado, tenha paciência. Agora é o momento de liquidez. Então você fica aí com a sua arma carregada em liquidez, só esperando uma definição melhor do mercado. Então agora este é o grande cenário, fase crítica para os touros precisam urgentemente se agrupar e atacar esse preço, levando esse preço para cima o mais rápido possível. Então precisamos ver aqui uma inversão de tendência no gráfico diário. Para isso acontecer, precisamos dar zoom nos gráficos menores
começar a ver os gráficos menores invertendo a tendência. Essas inversões de tendência dos gráficos menores, principalmente até chegar a 4 horas, precisa carregar esse preço pelo menos o quanto mais próximo do topo anterior formado aqui no gráfico diário. Com isso, podemos vir buscar mais fôlego para um fundo ascendente do gráfico diário para inverter a tendência com aquele ombro, cabeça, ombro invertido, e essa inversão de tendência os touros precisam usar de muita força para fugir dessa conjectura aqui bearish, que a gente fala é uma conjectura totalmente favorável aos ursos. Então é isso aí, pessoal. Eu espero ter conseguido contribuir para você numa visão atualizada do que o preço está, de como o preço está se comportando nesse momento, como estão as anatomias das tendências. Não precisamos entrar muito nos gráficos menores desse preço, porque tudo só vai corroborar com essa grande premissa maior, que é o cenário atual do mercado. E espero também ter contribuído aí de forma bastante educativa para fazer com que você evolua aí nas suas análises técnicas. Então é isso aí, pessoal. Então agora que você aprendeu nesse vídeo comigo, você tem duas opções. A primeira é aprender mais ainda assistindo outros vídeos aqui no canal. Vai aparecer 2 vídeos aqui para você, então é só apertar em um ou em outro que você vai aprender mais e mais do mesmo jeito. E a sua segunda opção é conhecer as notificações lucrativas. Lá você vai ter a oportunidade de operar comigo diariamente em tempo real e aprender em tempo real a cada operação que você faz junto comigo. Então, eu opero aqui, você opera aí e a gente aprende junto em tempo real. Então, aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para conhecer as notificações lucrativas. Então, se eu fosse você, eu não deixava de apertar nesse link por nada. E é claro, deixe o seu gostei, se inscreve no canal. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!